Só na canhota aqui. Agora, solicito ao primeiro secretário, o vereador Claudionor Risse, que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec, Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Justificado, senhor presidente. Senhor primeiro secretário, presente. Existo, então, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, solicitando a todos que de pé ouçam o hino nacional do Brasil.
Preciso ajeitar. Marcelo. Marcelo. Não está funcionando. Aqui, ó, posso fazer aqui. Ah, tá. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. As comunicações. Portaria número 2361, na qual a mesa da casa designa os vereadores André Luiz Rezec e Dorivaldo de Almeida Júnior para representarem a Câmara Municipal de Barretos em solenidade que especifica Semana Jurídica da Faculdade de Barretos, a qual é palestrante hoje o deputado federal Michel Temer. Ofício da Assembleia Legislativa encaminhando requerimentos dos deputados estaduais Otoniel Lima e Edmir Chedid, os quais congratulam-se com a cidade de Barretos pela comemoração do seu aniversário. Disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Solicito à Secretaria que providencie uma cópia para os representantes da Santa Casa de Barretos. Câmara Municipal de Assis encaminha uma moção de lavra dos vereadores da Casa, solicitando apoio às reivindicações das entidades representativas do magistério e dos funcionários da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Foi aprovado pelo plenário da Casa e deixo à disposição dos senhores vereadores e vou encaminhar às comissões para que possa analisar a possibilidade de procedermos da mesma forma. Telegramas do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros de diversos valores à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunicado do Ministério da Educação informando sobre o repasse de recursos financeiros para a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Correspondência do Prefeito Municipal de Campinas, agradecendo ao convite para a solenidade de entrega da comenda Chico Barreto e Ana Rosa, e desculpando por não ter participado por compromissos anteriormente assumidos. Convite para o lançamento do projeto Juventude Tem Concerto, realizado pela Prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal da Cultura. A ser realizado, já foi. Foi no último dia 14, próspero passado. Correspondência da Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, solicitando o apoio da presidência dos senhores vereadores ao movimento contra a prorrogação da CPMF. Está à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa.
Da ordem do dia, em discussão única, projeto de lei número 082/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.220.000. O resumo... nós adotamos um procedimento e que vem atender a solicitação de diversos cidadãos que sempre acompanham as nossas sessões. Muitas vezes, principalmente em projetos de lei, nós tratamos aqui de uma maneira formal e as pessoas os cidadãos normais ficam alheios do que se trata. Os vereadores têm o conhecimento porque eles receberam isso com antecedência, puderam analisar os projetos individualmente e também através das comissões. Para isso, nós chegamos à conclusão de que deveríamos fazer uma experiência através do telão. Então, quando eu leio aqui o projeto de lei, vocês vão poder acompanhar através do telão a especificação um pouco mais ampla do que se trata. O caso aqui com a palavra, vereador Lipim. Caro colega Exício, presidente, munícipe que nos honra com sua presença no plenário, quero parabenizar mais uma vez, Exício, pela essa iniciativa, junto com a diretoria da Câmara, proporcionando cada vez mais a participação do público que aqui comparece para assistir às sessões da Câmara, e facilitando cada vez mais essa participação da população, a gente trazendo o povo para a Câmara, e sendo essa participação ativa, nós temos certeza, de uma forma evidente, acompanhando todo o trabalho, através do que você está proporcionando agora, através do telão. Está de parabéns, viu, presidente? Agradeço muito suas gentis palavras, vereador Lipim. O projeto de lei número 82/2007 trata de ingresso de receita não prevista no orçamento geral para este exercício, em virtude do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e o Banco Itaú. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Antes solicito ao vereador Sebastião Rodrigues e Luiz Carlos Anastácio que compareçam ao plenário. Está em discussão o projeto de lei número 82/2007. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Sebastião Rodrigues Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 82/2007. Em primeira discussão,
projeto de lei número 88/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dá denominação de Henrique Arutim ao mercado municipal. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres, que é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em primeira discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipes que nos honram com sua presença no plenário, em nome da Magali, esposa do nosso grande secretário Henrique Arutim, quero cumprimentar a todos, o Xim, pela sua presença, e todos os munícipes que nos honram com sua presença no plenário. Senhor presidente, quando esta casa dá denominação alguma personalidade, alguma pessoa que realmente marcou muito em nossa vida, pela sua presença marcante em nossa cidade, pela sua presença ativa em determinado segmento, a gente fica muito feliz, porque, infelizmente, a lei não permite fazer em vida. E a gente tem que se curvar nos momentos em que chega um momento para poder lembrar de pessoas tão importantes, como é o caso do nosso homenageado, que é o Henrique Arutim. Pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, e todos aqui o conhecem, sabem realmente do trabalho ativo que ele teve no comércio durante a sua vida. E ele é popularmente conhecido, como todos nós sabemos, como o Toninho da Casa do Algodão. Trabalhou no comércio barretense por mais de 50 anos. Teve destacada atuação comunitária, ocupando por 20 anos cargos de diretoria no Sindicato Comércio Varejista. Ao lado também do falecido Toninho, Maquininha. Foi o responsável pela instalação em Barretos do Serviço de Proteção ao Crédito, muito importante nos dias de hoje. Recebeu em 69 o diploma de Gente que é Notícia, da Reportagem que Não Para. E é um comerciante que teve participação destacada como católico nos movimentos da igreja e foi professor de religião na Escola Estadual Mário Vieira Marcondes. Então, por esse rico currículo de participação que nós temos aqui do nosso Toninho Maquininha, Toninho da Casa do Algodão, e também, João, pela grande participação que nós temos presenciado do nosso grande companheiro, secretário Henrique Arutim, que hoje não se encontra, e está aí sua esposa representando a família, Roberto Arutim, tá certo, tá tudo Arutim. E nós sabemos o quanto ele tem sido importante nessa administração. E nós entendemos que o Mercadão, que nas administrações anteriores foram tão esquecido, e ele, com toda a capacidade, como um bom condutor, né, como um bom amigo, um bom companheiro, ele realmente está dando outra vida ao Mercadão, proporcionando lá várias atrações constantemente, a gente tem percebido, e o pessoal lá no Mercadão, pelas vezes que lá me dirigi, conversando com todos os comerciantes, tem realmente apostado nessa administração, tem apostado no trabalho que o Roberto Arutim vem executando, e temos aí planos aí para que outras benfeitorias possam estar chegando até o Mercadão. E a minha alegria, minha satisfação de estar falando e de estar hoje, através desse projeto de lei, estar homenageando o seu pai, realmente tem tudo a ver
com o trabalho que o seu pai executou e fez em nossa cidade, com o nome merecedor que tem dentro do comércio, e também pela pessoa do Roberto Arutin e toda a sua família, e pelo brilhante trabalho que ele vem executando dentro da administração. Por isso, eu tenho certeza, perpetuar o nome do mercado municipal com o nome que nós estamos aqui denominando como Henrique Arutin, tem a família Arutin, eu tenho certeza, está aguardando com muita ansiedade, porque tem tudo a ver com o nome daquele que a gente quer homenagear, né, doutor Otávio? E nós acreditamos muito nos projetos que estão sendo executados dentro do mercado municipal. Eu tenho certeza que agora, mercado municipal Henrique Arutin vai ser um nome que todos, a hora que tiver conhecimento pela mídia dessa lembrança, desse nome, todos realmente vai conscientizar e saber que é uma pessoa merecedora, como já disse, pelo bom e brilhante trabalho que fez no comércio de nossa cidade. Eu tive a oportunidade também de meu pai ser lembrado dentro de um conjunto habitacional, comerciante que foi, e a gente vê o tanto que é importante hoje a gente poder estar lembrando de pessoas que já nos deixaram, mas, como eu digo, tudo passa, né? Mas as obras, os ensinamentos, as coisas boas que a vida nos ensina, eles sempre nos deixaram, e a gente fica muito contente, feliz de poder estar sendo o autor desse projeto. E eu tenho certeza que o Henrique Arutin, o Roberto Arutin, onde está agora, distante de nós, ele está muito feliz, como ele disse, a sua família, por essa lembrança. Quero que a sua esposa leve essa mensagem, esse abraço de toda a Câmara, de todos nós vereadores. Tenho certeza que nós iremos aprovar por unanimidade. Então, em breve, estaremos fazendo essa homenagem, dando a denominação do Mercadão para o senhor Henrique Arutin, e lá trazendo outras benfeitorias, como eu já disse aqui, como o terminal, a ampliação lá dos bosques e toda a reforma naquele local. Eu tenho certeza que a população baetense esperava com ansiedade que alguma coisa fosse feita pelo mercado municipal, e hoje está se tornando uma realidade. Então, eu peço aos meus companheiros que nós votamos nesse projeto por unanimidade, peço aí o voto de vocês, para que a gente possa fazer essa lembrança dessa pessoa tão importante de Barretos, que é o senhor Henrique Arutin. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Projeto de lei número 88/2007. As comissões continuam em discussão. Não havendo mais oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão e votação. O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua segunda discussão e votação. O vereador Claudionor Risse solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 88/2007, que denomina de Henrique Arutin o mercado municipal. O que eu falei? Aprovado. É aprovada.
Em discussão única, requerimento número 1033/2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. A presidência da Casa vem a solicitar, está com adiamento de 30 dias, do vereador Luiz Carlos Anastácio. A presidência da Casa vem solicitar o adiamento por 25 dias. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de adiamento. Requerimento número 1088/2007, de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. Está com pedido de vista ao vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, pela tramitação do mesmo. Ou você vai pedir vista? Sua Excelência. Pela tramitação, a presidência solicita pedido de vista também por 25 dias. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista. Requerimento número 1120/2007, de autoria do vereador André Rezec, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando informações, com vista ao vereador Dorival de Almeida Júnior, que não exarou o parecer por escrito, não está presente. Com a palavra o vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, mediante a ausência do vereador Lilico, eu solicito vista deste requerimento 1120 por uma semana, porque aí o vereador estará na casa e poderá estar discutindo. Pedido do vereador Paçoca é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista do vereador Paçoca. Requerimento número 1155/2007, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que solicita oficiar ao senhor prefeito municipal se a empresa contratada para a instalação de placas de denominações oficiais da cidade está obedecendo o teor da lei número 2.930, de 22 de dezembro de 94, que institui normas para denominações de vias, próprios, serviços e logradouros públicos, com vistas ao vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, Mandioquinha. Não exarou o parecer por escrito, falar... Pela tramitação, senhor presidente. Pela normal tramitação, vereador. Com a palavra, vereador Paçoca. O vereador André também não se encontra. Eu solicitaria vista e a compreensão dos amigos vereadores, dos colegas, para que possa ser discutido na próxima sessão da Casa. Mesma coisa, eu não sei como vai ser o procedimento do nobre colega vereador João Alberto Minaré, mas de antemão também eu já solicito vista do 1156. Obrigado. Pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio, primeiro com relação ao requerimento número 1155/2007. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do requerimento número 1155/2007. Em discussão, o requerimento número 1156/2007, de autoria do vereador André Rezec, que requer oficiar ao senhor prefeito municipal, solicitando o cumprimento dos artigos 16 e 27 da Lei número 2109 de 1987, que reinstitui o Código de Posturas do município de Barretos, relativo à limpeza de imóveis não edificados, com vistas ao vereador João Alberto Minaré. O vereador não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que o parecer desse vereador é pela normal tramitação. Eu gostaria de fazer algum esclarecimento a respeito desse requerimento, mas como o vereador pediu vista, o Paçócalo, é pertinente, na próxima sessão a gente poderá falar alguma coisa. Está em discussão o pedido de vista do vereador Luiz Carlos Anastácio, Paçoca, e só pode ser feito pelas lideranças. Mas aqui todo mundo é liderança. Todos os senhores vereadores são liderança. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedir vista. Está sendo votado o pedido de vista. Foi aprovado por unanimidade. Matéria do expediente, requerimentos e indicações. O vereador Euripinho solicita o englobamento da matéria. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o englobamento da matéria. O primeiro secretário, o vereador Cláudio Honor Risse, procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária realizada no dia 17 de setembro de 2007. Relação de requerimentos. Relação de requerimentos, portanto. O número 1157, de autoria do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior. 1158, também Lilico. Existe. 1157, destaque. Está em votação, destaque. Só esse destaque? Não. Faz o destaque e depois nós vamos discutir. Também o 1159 do Lilico. Agora o número 1160 do Olímpio Jorge Nabem. Não, peraí, vamos voltar, eu não estou entendendo. Não, vamos começar porque eu não peguei. Atenção. Iniciando novamente. Atenção, começa de novo. O requerimento de número 1157 do Lilico. 1158, Lilico. Já pediu. 1159, Lilico. 1160, Euripinho. 1161, Euripinho. 1162, Euripinho. 1163, Euripinho. 1164, Euripinho. Destaque. 1165, Paulo Henrique Correa. 1166, Paulo Correa. 1167, Paulo Correa. 1168, Paulo Correa. 1169, Cláudio Honor Risse, destaque. 1170, Cláudio Honor Risse, destaque. 1171, Cláudio Honor, destaque. 1173, existo. 1174, Cláudio Honor, destaque. 1175, Euripinho. 1176, Euripinho. 1177, Lilico.
1178, Existo. 1179, Mandioquinha. 1180, Mandioquinha. 1181, Mandioquinha. 1182, Mandioquinha. 1183, Paçoca. E 1184, Kiko Miziara. Relação de indicações. Número 145, Lilico. 146, Euripinho. 147, Claudionor, destaque. 148, Claudionor, destaque. 149, Claudionor, destaque. 150, Lilico. 151, Mandioquinha. 152, Mandioquinha. E, finalmente, 153, Mandioquinha. Mas eu tenho que botar um por um, né? Por quê? Para englobar a votação de todos os requerimentos para destaque. Atenção, senhores vereadores. Vamos inovar para adequar sempre a agilidade do processo. Nós temos pedido de destaque para 10 requerimentos e 3 indicações, 13 expedientes. Eu vou solicitar a votação englobada dos destaques, para depois colocá-los em discussão um a um. É isso? Então, o vereador Sebastião Rodrigues solicita o englobamento dos destaques. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento. Está em discussão o requerimento número 1157/2007 do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Senhores vereadores, eu solicito vista do presente requerimento. Vistas, vereador Otávio. É regimental, está em votação o pedido do vereador... Está em discussão o pedido de vistas do vereador Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Otávio para o requerimento número 1157/2007. Justificativa de voto do vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, é do nosso perfil sempre estar aí votando no pedido de vista dos colegas. Mas é interessante que esse requerimento 1157, ele veio solicitar algumas informações referente à planilha do aumento dos ônibus circular. É importante que o pedido de vista do vereador Dr. Otávio seja analisado, inclusive na administração, se realmente houve necessidade desse aumento, porque isso aí acabou causando aumento só não no transporte, mas também no mototáxi. Então, eu acho que o vereador Dorival de Almeida Lilico, ele ficou preocupado e, por esse motivo, na sua justificativa, ele inclusive fala da preocupação dele com o aumento e da necessidade de verificar as planilhas. Então, eu acho que a casa vai ter aí, né, que mostrar à população da nossa cidade realmente se houve aí uma avaliação correta na planilha. Por isso eu voto favorável ao pedido de vista, torcendo para que o vereador Otávio Alves Garcia busque informações mais corretas para nós
às vezes nem precisar votar no requerimento, se as informações virem, ou até com as planilhas. Muito obrigado. Está em discussão o destaque do requerimento número 1158/2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Está em discussão pelas lideranças. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada, o vereador Lilico, ele foi muito feliz em elaborar esse requerimento pelo motivo de nós estarmos acompanhando a dificuldade que os estudantes da nossa cidade têm de deslocar de Barretos para outras cidades. E nós sabemos que o custo das faculdades é alta, e muito alta. E o transporte é caro, e muito caro. E o Lilico, com certeza, preocupado com a questão dos estudantes universitários barretenses que cursam faculdade fora, na região de Barretos, até São Carlos, Rio Preto, Ribeirão, Franca. Ele requer algumas informações de extrema importância, que nós entendemos que é válido. Então, senhor presidente, eu entendo também que nós devemos aprovar esse requerimento para ter informações corretas. Eu vejo a preocupação do vereador, a mesma de todos nós. Se nós formos no posto Joíris, aqui na igreja matriz, em vários pontos da cidade, é muito grande o número de estudante que vai estudar fora de Barretos. E precisa, sim, ser feita uma avaliação nessa questão aí do transporte e da passagem desse pessoal. Então, eu digo que é de extrema importância o requerimento do Lilico. Gostaria, mesmo o vereador não estando aqui hoje, que os colegas aprovassem esse requerimento para que nós possamos aí ter informações melhor. Por isso, eu diria que a preocupação dele é válida e, com certeza, é a mesma dos senhores. Muito obrigado. Continua em discussão, com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, eu pedi destaque nesse requerimento, senhor presidente, porque eu entendo que a casa está esperando um posicionamento de Vossa Excelência em relação a algumas coisas que acontecem, principalmente com relação a requerimentos que vereadores já fizeram, já têm resposta, já estão encaminhados e, de repente, vem um colega e requer. Normal, não tem nada a ver, a gente respeita esse lado e eu acho que até é recíproco. Pelo menos tenho procurado respeitar todos os meus colegas. Mas esses requerimentos, senhor presidente, recentemente eu fiz na casa, eu tenho resposta, e, como o Paçoca disse, é importante realmente a preocupação nossa com relação aos estudantes. Porque nós sabemos que os nossos estudantes, hoje, pagam o seu transporte e é beneficiado pela prefeitura com 50%, e mesmo assim fica difícil para os nossos alunos saírem daqui e estudar fora e ter mais esse custo do transporte, além da faculdade, porque lá fora, como eu costumo dizer, nós não ganhamos nada de ninguém, os alunos nossos não ganham bolsa e muito mais que descontos para poder amenizar essa despesa. Eu encabecei essa luta com relação aos coordenadores e o responsável pelo transporte, no sentido de poder estar indo até nas faculdades de Franca, Ribeirão, Araraquara, todas as faculdades onde Barretos transporta os nossos alunos universitários para buscar alguma solução em relação
há um desconto para poder amenizar o custo desses alunos. Mas o que me estranha do vereador que aqui não está, proponente da matéria, é que, senhor presidente, na gestão passada, onde ele foi secretário de esportes, eu não percebi vontade nenhuma política do prefeito anterior em fazer alguma coisa relacionada ao que ele está pleiteando, que é o transporte gratuito. Eu vi, sim, alguma coisa diminuir, depois chegar perto da eleição aumentar, porque eu presenciei e fui nos ônibus. E quando eu apareci nos ônibus, conversando com os alunos coordenadores, para que a gente pudesse, doutor Otávio, conseguir um desconto melhor para os alunos, ou dar essa isenção para eles, eu percebi que até então uma candidata do prefeito anterior manifestou até que fosse conseguir isso, caso ela fosse eleita, no desespero. Então, o que me estranha nesse requerimento é isso, a pessoa que teve no poder, dentro da secretaria do governo anterior, não ter conseguido nada ou lutado por isso anteriormente e, além do mais, está fazendo um requerimento de que já foi feito nessa casa várias vezes por mim, eu tenho respostas com relação a vários alunos, pegando um gancho do que aconteceu alguns dias aí com relação a alguns alunos que estavam reclamando do preço que estava pagando no transporte, uma vez que, com a diminuição do número de alunos que estavam indo para Bebedouro, encareceu individualmente o preço de cada aluno. E isso fez com que, talvez, a imprensa divulgasse esse acontecido. Mas, na verdade, o que a gente espera, Paçoca, e a gente tem lutado, e eu constantemente, inclusive, esse mês, conversei com o nosso secretário, com o prefeito, a possibilidade dessa isenção, mas isso é inviável. O custo do transporte, infelizmente, é altíssimo. Nós temos que buscar realmente uma solução e sabe lá qual seria essa solução, em vista do que eu já falei, em buscar algumas com relação às faculdades onde os alunos estudam, buscar um desconto especial para poder ajudar. Isso é uma parte, doutor Otávio? Obrigado pela parte, vereador. Eu não sei o entendimento de Vossa Excelência e dos demais, mas eu vou votar contra o requerimento, mesmo porque eu gostaria que o Lilico estivesse aqui para me lembrá-lo de que ele foi secretário de esporte na época e não tinha ônibus nem para transportar a delegação brasileira barretense. Mas depois eu converso com ele, explico para ele, eu vou perquirir a respeito dos estudantes, dos atletas que vinham de fora, quanto custava, como é que era, quer dizer, mas ele era responsável por isso, mas depois nós vamos conversar. Com relação ao transporte, que eu vou votar contra, porque já começa a eleição, já começa essa conversinha para boi dormir. Em 2000, na época, teve candidato que subia nos ônibus, prometia até custo zero para os ônibus, o prefeito foi eleito e nada fez, muito pelo contrário. Quando chegou em 2004, reduziu para 20%, depois a 30%, numa época, inclusive, que tinha provas e dava um desespero para todos aqueles que estudavam. E eu digo isso porque, se ainda bem que a prefeitura tem uma forma de ajuda, porque isso varia de cidade para cidade, dependendo de aluno. Hoje, para Catanduva, por exemplo, quem tinha um preço de 100, 120 reais, está pagando-se quase 200 reais, porque o número de alunos para Catanduva diminuiu-se. Para Rio Preto, o preço se aumentou. Eu, por exemplo, eu fui estudante que eu viajei todos os dias para São José do Rio Preto e nunca contei com bolsa de estudo e nunca contei com ajuda de transporte. Muito pelo contrário, chegava nas épocas de prova, as empresas queriam aumentar os ônibus e vinha o desespero que tinha que pagar para não perder prova. Então, meu caro vereador, com toda a intenção do meu amigo Lilico nesse sentido, não prospera porque Vossa Excelência depois vai transmitir a ele que realmente já existem requerimentos, as respostas, as informações que ele sabe. Então ele já está começando a campanha dele, no que ele está certo também. Cada um briga na sua campanha da forma que quiser. Mas diante de uma coisa já maçante, pisoteante e já questionada a respeito, vamos ver se o prefeito puder fazer, que o faça. Se não tiver condições, pelo menos já dando o que já tem, já é alguma coisa. E que se aproveita as bolsas federais, as prerrogativas que já existem, no sentido de que cada um consiga a sua formatura e que brigue na luz, porque a luz foi toda para todos. Agradeço a parte de Vossa Excelência e quero dizer que parabenizar, várias vezes presenciei muitos alunos, doutor Otávio, estudando fora, atletas, que o senhor tem
ajudou e sempre ajuda quando os procura. Então, a gente sabe da dificuldade dos pais em poder estudar esses alunos que estudam fora, né, Minaré? Então, o que estranha, porque a diretora da Câmara, os funcionários têm acesso a todos os requerimentos, indicações que nós fazemos na casa. Quando a gente já tem as respostas, já tem as coisas questionadas, então eu acho que é como o doutor Otávio, vai chegando no ano eleitoral, começa a ter esse joguinho. Então, nós temos que começar a cortar pela raiz para evitar constrangimento na casa. Por isso, eu vou votar contra esse requerimento, porque as informações que ele quer, eu passo para ele. Eu tenho todas elas, essas respostas, não precisa do requerimento. Agora, o importante é a gente, como eu tenho feito, e nós aqui da casa, buscar uma solução para resolver o problema desses alunos que têm passado momentos difíceis, estudando fora, mas a prefeitura tem feito a sua parte, o custo é altíssimo, entendeu? Chega na faixa de quase 1 milhão, segundo as informações que eu obtive. Então, para poder ter essa isenção total, realmente, atualmente, fica fora de cogitação. Mas esperamos que alguma coisa possa estar melhorando e a gente possa estar ajudando esses alunos que tanto nos cobram, presidente. O senhor que faz parte da FEB, do Conselho, nosso grande tesoureiro, sabe muito bem o que significa hoje um aluno universitário. Se aqui o senhor já tem toda aquela cobrança, a dificuldade, imagina um aluno que estuda fora, que tem ainda a despesa do transporte. Mas entendemos que buscaremos a solução à medida do possível. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 1158/2007. Com a palavra o vereador Kiko Misiari. Obrigado, senhor presidente. Peço autorização para falar daqui, para ser bem breve. Eu não sei exatamente há quanto tempo atrás, talvez mais de um ano, eu fui informado por estudantes barretenses que algumas faculdades de fora ofereciam para as cidades que tinham estudantes naquelas faculdades uma contrapartida em relação ao benefício que a prefeitura pudesse passar. Então, se a prefeitura repassasse no transporte 30%, a faculdade repassaria mais 30%. Isso foi motivo de um requerimento que eu apresentei aqui na casa, na época, e até hoje nós não sabemos de nada do que o senhor prefeito tomou posicionamento, ou se interessou a ele tomar posicionamento. E deveria tomar, porque se Barretos já colabora com algum transporte na base de 30%, 40%, 50%, ele poderia fazer essa parceria com essas faculdades e essa faculdade daria os outros 50% para os alunos. Isso ficou aí, foi esquecido, não faz parte de nenhum tipo de posicionamento da administração. Eu gostaria que fosse pensado a respeito disso, para que isso também pudesse ser uma forma de benefício. Mas eu não posso concordar que porque alguém teve a ideia de fazer um requerimento e outro repetiu esse requerimento, porque outro está, teoricamente, se aproveitando, tem que ser votado contrariamente. Não dá para entender. Porque se o requerimento foi motivo de confecção por algum vereador e outro plagiou ou não, porque o outro vereador não é obrigado a saber de tudo, e nisso eu faço um alerta a Vossa Excelência que notifique a Secretaria para ficar atenta a isso. Porque se um requerimento foi feito anteriormente a esse requerimento, a Secretaria tem que avisar o vereador proponente, para que, no mínimo, o vereador proponente coloque, nos termos do requerimento que estiver redigindo, a citação dos requerimentos anteriores. E isso não acontece agora só com esse requerimento, acontece com muitos. Em muitas situações que eu não vou entrar em termos de discussão agora. Mas eu vejo que não tem sentido, senhor presidente, porque o requerimento foi apresentado em outro tempo e foi aprovado, e muito provavelmente foi aprovado com voto do vereador Lilico. Agora ele apresentando, porque ele está reapresentando, o projeto tem que ser rejeitado, porque o prefeito não vai participar dessa ideia que está sendo trazida pelo requerimento. Eu acho que não. Eu acho que o vereador que propôs anteriormente deveria ficar vaidoso, porque, afinal de contas, é uma ideia dele que está sendo copiada. Boas ideias deveriam ser copiadas.
E não ficar com um processo de achar que porque um outro está propondo, ele possa vir a tirar os méritos anteriores. Isso não existe também, né? Porque cada vereador tem o trabalho dele e o posicionamento dele diante da população. A população sabe o que faz e o que não faz. Então, eu gostaria que os vereadores que tivessem o posicionamento de votar contrariamente a esse requerimento, que repensassem, porque estariam votando contra os próprios requerimentos, se é que esse é o caso de ter havido um requerimento anterior. Então, é como se estivesse negando o mérito inicial do processo, porque o outro está tendo o mesmo mérito ou está aproveitando, e eu volto a frisar isso com Vossa Excelência, é importante que a Secretaria fiscalize isso, que a Secretaria saiba, né, da existência de requerimentos similares anteriores a esse, para que possa notificar o vereador proponente, porque de repente amanhã eu apresento um e vou ter que ouvir isso. O senhor está apresentando uma coisa que já foi apresentada aqui, eu não queria passar por isso. Reitero aqui o meu posicionamento de que esse, como qualquer outro requerimento, que vise beneficiar alguém, não passe pelo crivo do ciúme ou passe pelo crivo da discussão que se porventura possa estar se avizinhando em época eleitoral. Não tem nada disso, não. Cada um vai ter o voto dele pelo mérito dele, pelo que fez efetivamente. Obrigado. Vereador Kiko, tem propósito a sua afirmação, e esse é um dos grandes problemas da Secretaria. Nosso regimento interno não prevê um prazo de interregno entre requerimentos com os mesmos objetivos. Isso vai ter que ser motivo de uma discussão entre nós, os vereadores, para definirmos isso. E posso dizer que isso nos causa, talvez seja o motivo de maior transtorno no serviço interno da casa. E os vereadores são alertados, sim, de que já houve requerimentos com o mesmo objetivo. Só que não tem definido um prazo. E isso que nós precisamos fazer. Com a palavra, vereador Euripim. Com relação às explicações... Pela ordem, né, vereador? Que o colega vereador explicou agora, é que esse vereador foi avisado. E eu, particularmente, respeito. Quando eu vou fazer alguma coisa de um colega e sou avisado, eu posso, no mínimo, pedir a permissão do meu colega de fazer. Por quê? As respostas eu tenho. Então, se ele quiser, se ele tem a boa intenção, que eu sei que ele tem de fazer esse requerimento, eu vou passar para ele as respostas, assim ele vai ficar ciente do que está acontecendo. Eu acho que não há necessidade de uma secretaria estar respondendo a mesma coisa constantemente, caso um vereador queira fazer. Então, existe um bom senso entre nós, sempre existiu. Eu espero que permaneça. Então, é isso que eu peço para você, presidente, Vossa Excelência, possa estar policiando, a nossa diretora, ela tem as dificuldades, sim, mas alguns colegas aqui, o Paulo, alguns colegas, quando às vezes vão fazer um requerimento e eu sei que um colega fez, eu, no mínimo, se eu quiser insistir, eu peço. Posso fazer, você fez, tem algum probleminha? Ele fala, não, recentemente, doutor Otávio, fui consultar ele de uma questão. Eu acho que aí, nesse caso aí, ele foi alertado, ele fez insistentemente com outras intenções. Por isso que eu vou votar contra. Continua em discussão. Continua a discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado por maioria de votos. Os votos do vereador Otávio Alves Garcia, Sebastião Rodrigues, Paulo Correia, Euripinho, Cláudio Honor Risse e João Minaré. Os favoráveis, Luiz Carlos Anastácio e Kiko Miziar. Vamos seguir aqui, senão não aprendo. Aqui, cadê? Mas aí você não vai ter usado ele. Em discussão, os requerimentos número 1161/2007, 1162/2007, 1163/2007 e 1164/2007, de autoria do vereador Euripinho. Eu queria, com relação ao requerimento número 1164,
eu queria autorização de fazer um adendo. Discussão aos seus requerimentos, vereador Eribim. Senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento 1161, é o caso agora recente que nós estamos fazendo uma homenagem para o Henrique Arutim, eu vejo a casa fazer o seu papel com relação a muitas pessoas que são homenageadas aqui, com relação às denominações de placas oficiais. E desde a gestão passada, as gestões anteriores, eu tive a oportunidade de lembrar do seu Zé Iqueda, eu tive a oportunidade, doutor Otávio, de lembrar do Pedro Cassim. A sua pracinha do Acém, eu já vi a plaquinha lá, a sua já tem. Então, o que eu estou pedindo é que se cumpra a lei. Não, que se cumpra a lei e dê as denominações. E o requerimento foi elaborado, quero aqui parabenizar o Marcelo, todo o pessoal que trabalha aí na secretaria. Foi elaborado de uma forma tão minuciosa, dando denominações nos locais onde essa casa já homenageou personalidades, pessoas de famílias. Eu tenho encontrado, recentemente encontrei com o Zé Pedro Cassim, e ele perguntou quando vai colocar a placa da denominação da rotatória que a gente fez aqui na casa em 2000, e ali no Hospital do Câncer. E eu tenho certeza que todos aqueles, João Minaré, que fez lembranças aqui, que fez projetos, lembrando de pessoas importantes na nossa cidade, gostaria de ver essas placas perpetuadas, colocadas nos lugares onde foram feitas as homenagens. Então, o que eu estou pedindo, isso é barato para a prefeitura, não consegui nas gestões anteriores, espero conseguir nessa, agora que estão colocando as placas de rua, que se faça cumprir aquilo que a gente fez aqui na casa, que é dar as denominações, para que essas famílias possam estar sempre lembrando dessas pessoas que tanto significam para a sociedade, para nós, e que jamais irá morrer em nossos corações. Senhor presidente, o requerimento 1162/2007, eu faço um trabalho como agente habitacional na Coab Cristiane de Carvalho, tenho conseguido êxito em muita empreitada que eu tenho ido até Bauru, buscado, lutado por alguns, para trazer essas liberações, que é muito importante para aquelas pessoas que aguardam com ansiedade essas liberações de hipoteca para poder regularizar essas situações, mas, ao mesmo tempo que você consegue resolver situações, você cria situações, porque aquelas pessoas que ainda não conseguiram tal benefício, cobram, doutor Otávio, insistentemente, para que nós possamos trazer essas escrituras. Por isso eu estou fazendo um requerimento, pedindo informações para o presidente da Coab, da qual eu tenho contato diário, que é o Gasparini, e o Wagner, que é um responsável por esse trabalho, para que possa estar agilizando essas liberações, porque desde a Lei 10.150 de 2000, foi prometido que essas liberações seriam entregues e até hoje nada. E nós aguardamos com ansiedade resolver toda essa situação do pessoal da Cristiane de Carvalho. Por isso, eu tenho trabalhado em cima disso constantemente, espero poder estar ajudando a resolver de vez o problema das hipotecas da Coab Cristiane de Carvalho. E o requerimento 1163, senhor presidente, eu até quero pedir uma ajuda ao meu amigo João Minaré, meu grande companheiro, meu líder. João Minaré, com relação à regularização, Mandioquinha, do leito carroçável da estrada do Brejinho. Nós entendemos que hoje está muito difícil trabalhar nas estradas rurais, principalmente porque a prefeitura, que é sucateada, né? Não tem o maquinário necessário para poder dar um atendimento que a população rural espera. E entendemos que a solução tem sido as parcerias. E as usinas têm detonado, mas têm ajudado. A gente tem visto aí
a ajuda da usina em relação a esse trabalho que faz nas estradas rurais. E o Brejinho, eu tive a oportunidade de ser procurado por alguns munícipes lá daquele distrito, que eles dizem que a estrada não está muito boa. E eu espero, através desse requerimento, pedir para que o nosso prefeito possa estar arrumando as estradas, não só lá do Brejinho, de outros do setor rural, para que possa dar prosseguimento e condições para aquele pessoal que tanto necessita da estrada para sobreviver. Muito obrigado, senhor presidente. Continuem discussões, os requerimentos. Por favor, a chamada para nós, a presença dos senhores vereadores. Senhores vereadores, conclamamos os senhores vereadores que tomem seus lugares e, para tanto, faremos nova chamada. Cláudio Honor Risse, presente. Existo Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Continue discussão, requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes nas nossas galerias, senhores funcionários, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Euripinho de se congratular com a CPFL pela implantação de um programa que é o Luz para Todos. Tem um nome comprido e pomposo, Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica, Luz para Todos. E o vereador Euripinho, no seu requerimento, apresenta essa congratulação diretamente ao gerente da companhia CPFL na cidade de Barretos, o excelentíssimo engenheiro Juliano Emanuel Vieira. Mas o meu adendo vem no seguinte sentido, vereador Euripinho. A CPFL hoje é uma empresa privada, formada por capital nacional, inteiramente nacional, e ela vem simplesmente implantar um programa que já vem sendo implantado no país todo há pelo menos 3 anos, e que é uma iniciativa do governo federal, do governo Lula, Luz para Todos, e que foi implementado principalmente nas regiões mais remotas do país durante o primeiro período, que foram os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com muito êxito. Fico feliz de que isso agora comece a ser implantado também no estado de São Paulo, que até entendo é o estado mais desenvolvido do país, e onde poucas propriedades não são servidas de energia elétrica. Porém, essas poucas que não são servidas de energia elétrica também têm o direito de se beneficiar de um programa de incentivo do governo federal. Então, em vista disso, o meu adendo é de que esse seu requerimento seja seu requerimento de congratulação fosse estendido ao excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia e ao senhor presidente da República. Então, fica aí a colocação para que possa
com a concordância de Vossa Excelência, ser votado pelo plenário. Continue discussão e requerimento. Não havendo oradores, está em votação. Requerimento número 1161/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. E requer-se ao senhor prefeito municipal solicitando a informação que há possibilidade da implantação imediata das placas de denominações oficiais nas rotatórias existentes em nossa cidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1162/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1163/2007, vereador Olímpio Jorge Nabem. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1163/2007. Senhor presidente. Nobre vereador Mandioquinha, obrigado pela força. É esse? Está em votação o adendo desse presidente no requerimento número 1164/2007, de autoria do vereador Euripinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo. Está em votação o requerimento número 1164/2007, de autoria do vereador Euripinho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento número 1164/2007. Proposituras do vereador Claudionor Risse. Em discussão pelo autor. Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal da imprensa escrita e falada e munícipes que nos honram com suas presenças na galeria. Nós temos alguns requerimentos e indicações que achamos de suma importância e nesta noite passamos a expô-los. Nós temos aqui o requerimento 1169, de nossa autoria, que vem solicitar que seja encaminhado um requerimento ao senhor prefeito para que ele viabilize a colocação de uma composição ferroviária na estação que tão bonita está ficando com essa reforma e que certamente, uma vez restaurada, será motivo de orgulho para a população de Barretos e para todos aqueles que aqui visitam. Então, a exemplo de Bebedouro, nossa vizinha, que já tem uma composição em vias de restauração e reforma para lá ser colocada. Também outras cidades como Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que brevemente terá também uma composição lá colocada para visitação. Aqui nós estamos pedindo, e nós, barretenses, merecemos. O segundo requerimento, de número 1170, refere-se ao Centro Municipal de Educação Infantil e Fundamental, o chamado CMEF, que nós gostaríamos que fosse instalada, como de fato já está sendo viabilizado em projeto, o CMEF Proapa, que naquela região ali, das imediações da faculdade, já tem grande necessidade de ser ali instalado um CMEF para atendimento daquelas crianças da população ali residente. O terceiro requerimento, de 1171, refere-se ao Centro Regional de Tecnologia Hospitalar, o CERTO. O CERTO foi instituído já
há mais de 10 anos e deixou-se a desejar porque não foi definitivamente instalado e, portanto, não correspondeu às suas indicações, que seria dar suporte aos nossos equipamentos hospitalares dos hospitais do município. Estamos pedindo, portanto, que esses equipamentos do CERTO possam ser utilizados pela Santa Casa de Misericórdia para dar assistência técnica aos seus equipamentos. É de grande valia, será de uma importância fundamental para que a Santa Casa tenha os seus equipamentos funcionando em perfeita ordem, com o respaldo dos equipamentos do CERTO, que hoje estão inativos. Como último requerimento, nós estamos pedindo ao senhor prefeito municipal que faça cumprir a lei número 3.659, de 25 de março de 2004, que instituiu o Banco de Remédios no município de Barretos. Ora, todos sabemos que a população de Barretos é carente no tocante à aquisição de remédios, particularmente aquela população da periferia, aqueles que percebem baixa remuneração, os aposentados e aquelas pessoas que não têm um recurso financeiro suficiente para arcar com as despesas de seus medicamentos. Ora, uma vez funcionando esse banco de remédios, certamente teríamos um grande número de medicamentos doados, não só pela municipalidade. Uma parte concedido. Hoje eu estive em 2 postinhos, um da Barretos 2 e outro do Derby Clube, fazendo visita de manhãzinha, 7h30 da manhã. Passei pelo da Barretos 2, desci e fui no Derby Clube. E no Dom Bosco ali, Derby Clube, Dom Bosco. E justamente isso que você está fazendo aqui hoje, esse requerimento, é a lamentação do pessoal. A pessoa vai lá com a receita nos postinhos e não tem o medicamento. Então, quantas pessoas hoje eu estava lá, disse para mim, olha, o médico receitou, fui aqui na farmácia do postinho, não tem. Vou ter que ir no postão ver se tem. Então, é uma boa, eu acho que você foi muito feliz com o teu requerimento. Obrigado, nobre vereador Paçoca. Nós estamos preocupados, como sei que essa preocupação